oitavo ano, tudo bem? Nós estamos agora retornando aí a nossas partes de correções. Então, vocês lembram que ficaram alguns exercícios da página 103 e 141, referente à matéria que nós vimos de fases da Lua e os eclipses. Nessa matéria é bem facinha, muitos de vocês já devem ter relembrado aí alguns assuntos que nós vimos lá nos anos anteriores. Então, nós vamos estar fazendo agora a correção dessas duas páginas. Quero lembrar vocês aí que é muito importante, né, manter tudo organizado no caderno, né, todas essas páginas com os números, perguntas, respostas, como vai ficar mais fácil aí para vocês analisarem, né, e depois retomarem esses assuntos e encontrar no caderno quando a gente tiver que verificar todas essas atividades que vocês fizeram, tá bom? Então a gente vai fazer aí essa correção agora, prestem bastante atenção para tirar aí as possíveis dúvidas de vocês. Então vamos estar começando aí com sistematizar na página 183, número 1, falando sobre a Lua. Então diz assim: a Lua é o segundo corpo celeste que percebemos mais brilhante no céu. O primeiro é o Sol, né? Entretanto, ela não tem luz própria, e isso nós já estamos cansados de saber. Da onde vem então o seu brilho? O brilho da Lua vem do Sol. A Lua reflete a luz do Sol. Então, durante o dia nós não percebemos o seu brilho porque o Sol está muito mais intenso, né? Muito mais forte. E a parte do nosso planeta em que nós estamos está voltada diretamente para o Sol. À noite isso não acontece. A Terra muda de posição no movimento de rotação e nós ficamos do lado contrário. Então, como nós estamos do lado contrário do Sol, o brilho que nós vemos refletido dele aparece na Lua. E por isso à noite nós vemos a Lua aí brilhando intensamente com muito mais facilidade. Ok? Vamos ao número 2. Observando diariamente a Lua, satélite natural da Terra, podemos notar que sua posição iluminada varia ao longo do mês. Então, já dei uma dica aí, né? Então, ocorrem mudanças. Esses diversos aspectos são denominados fases da Lua. Então, na letra A, o que vocês vão escrever? Explique por que isso ocorre. Então, todas as fases da Lua, elas estão diretamente relacionadas aos movimentos de rotação e translação. Então, assim como a Terra faz movimentos, a Lua também faz. E esses movimentos vão determinar as fases da Lua. Na letra B, por que não vemos a Lua na fase de Lua Nova? O que acontece aí? Na fase de Lua Nova, ela está numa posição diferenciada e essa posição não permite que os raios solares sejam refletidos, né? Ela está numa posição oposta, então a gente não consegue perceber que a Lua está no céu naquele momento. Na verdade, ela não está recebendo a iluminação do Sol, ok? Número 3. O que é o movimento de translação da Lua e quanto tempo ele realiza esse movimento completo, né? Quanto tempo ela realiza esse movimento completo? Translação da Lua é o movimento da Lua ao redor da Terra, tá? Cuidado para não confundir. Translação da Terra é o movimento da Terra ao redor do Sol. Translação da Lua é o movimento da Lua ao redor da Terra. E quanto tempo ela realiza esse movimento completo? Então, a gente tem aí a realização desse movimento em aproximadamente um mês, né? Aqui no padrão de resposta a gente tem 29 dias e meio. Podemos considerar aí 30 dias, né? O período de um mês. Então, a cada semana do mês, a Lua está numa posição diferente. Essa posição vai determinar as fases: nova, cheia, crescente, minguante. Tudo bem? Então, esses aí são as questões do sistematizar sobre a Lua. Vamos aí à parte do refletir. No refletir, nós sempre temos algumas questões, né, que nos fazem pensar um pouquinho sobre o assunto. Então, o número 1 aqui do refletir. Paulo e Júlia observam um desenho feito por um colega que mostra algumas pessoas em uma praia ao meio-dia, observando a Lua na fase cheia e o Sol. Júlia afirma que há um erro na imagem. Paulo diz que não há erro. Na sua opinião, quem está com a razão? E aí, gente? Bem, na fase cheia, a Lua está na direção oposta ao Sol, então a gente não consegue ver. E o Sol, ele vai também estar completamente iluminando a Lua, então o seu brilho vai ser muito mais forte. Então, nesse caso aí, um dos dois está com a razão e é a Júlia, tá bom? 2. Observe a figura abaixo. Então, nessa figura aqui nós temos um ponto de luz, né, que sai aqui da lanterna e vários outros furinhos ao redor da câmara. O que a gente tem que fazer aqui? Comparar os desenhos com as fases da Lua e identificar quais furinhos aqui correspondem a cada fase, tá? Então, vocês vão analisar aqui, espero que vocês já tenham analisado
em casa, né, o furinho mais iluminado é a lua cheia. Quem está iluminado parcialmente ou vai ser a lua nova, ou vai ser a lua crescente ou a lua minguante. E quem não está recebendo iluminação vai ser a lua nova. No caso, esse ponto aqui, ó, essa circunferência vai corresponder à Terra, tá? Então é essa análise que vocês vão fazer. Tem aqui um padrão de resposta, tá bom? Então, os furinhos 1 e 7 são aqueles nos quais podemos ver melhor a parte iluminada da bolinha, que é a Lua. Então, ele vai simbolizar aí a parte cheia, né? E os outros que estão menos iluminados vão corresponder à parte crescente, a parte minguante, e quem não está iluminado vai corresponder à lua nova, tá bom? Aqui a sugestão também do padrão de resposta é numerar os furinhos, né? Colocar aqui o furinho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, porque aí vocês vão ter uma legenda, né, para cada situação. É bem interessante também fazer dessa forma, ok? Número 1 do desafio. Aqui, em dupla, pesquise mais algumas características da Lua. Então, vocês fizeram, né, individualmente no caderno. Que características são essas? Atmosfera, temperatura, se há existência de vida. Então, todas essas pesquisas vocês podem fazer aí na internet. É bem fácil de encontrar. A gente tem muita informação sobre a Lua, até porque é o local aonde o ser humano já conseguiu chegar, tá? Na letra A, a gente tem uma sugestão. Porque a pessoa decidida a morar na Lua precisaria de um tanque de ar comprimido. Então, com base nessa pesquisa que vocês já fizeram, qual é a necessidade então de um tanque de ar? Na Lua não tem atmosfera, então é preciso de um tanque de ar para poder respirar, porque nós, seres humanos, necessitamos de oxigênio para sobreviver. Na letra B, se essa pessoa pudesse se mudar imediatamente para a Lua, o que mais ela precisaria providenciar? Com certeza, aí, alimento, água, né, uma roupa bem mais aquecida, porque a Lua tem bastante incidências de radiação e também de frio, né? A temperatura varia muito, então é importante conseguir tudo isso. Na letra C, o que a expressão viver no mundo da Lua significa? Então vocês com certeza já devem ter ouvido aí essa expressão, fulano está no mundo da Lua. Então o que isso quer dizer, né? Apenas na linguagem popular, quer dizer que a pessoa está fora de órbita, né? Está fora da Terra, aí está vivendo, está pensando em outras coisas que não estão relacionadas aí ao que está acontecendo no nosso planeta. Então essa é a ideia aí da expressão viver no mundo da Lua, ok, gente? Então finalizamos aí a página 133. Vamos agora a 141 para poder estar continuando aí a nossa correção. A página 141 fala pra gente agora dos eclipses, certo? Os eclipses também estão relacionados aí ao sistema Terra, Sol, Lua, no qual é o sistema aí que a gente mais está envolvido, né? Porque nós estamos vivendo no planeta Terra. Então, agora, sistematizar também com 5 questões, vamos estar respondendo, né? Corrigindo e vocês conferindo aí no caderno. Por que ocorrem os eclipses? O que acontece para isso poder está sendo percebido aqui na Terra? Então, existe um alinhamento aí entre esses 3 corpos celestes, entre a Terra, entre o Sol e a Lua. E toda vez que esse alinhamento acontece, a sombra de um se projeta sobre o outro. Então, no caso aqui, falando do eclipse lunar, a Lua entra na sombra da Terra, tá? Então, a Lua faz sombra sobre a Terra. E quando o eclipse é solar, a Terra faz sombra sobre a Lua. Então, sempre que esse alinhamento acontece, um vai fazer sombra sobre o outro. Quando for a Lua fazendo sombra, é lunar. Quando for a Terra fazendo a sombra, é solar, tá bom? Isso acontece porque tanto um quanto o outro, tanto a Terra como a Lua, recebe a luz do Sol. 2. Quais são os tipos de eclipse lunar e qual a diferença entre eles? Então, aqui, primeiro, nós temos o eclipse lunar total e também o parcial. São os 2 mais comuns, tá? Esse terceiro aqui, lunar penumbral, ele é bem mais raro. Com certeza que vocês já devem ter ouvido falar aí nas mídias, né, nas notícias, sobre o lunar total ou parcial. Então, qual é a diferença entre eles? O próprio nome já diz. Total acontece quando a Lua entra completamente, né, na sombra projetada pela Terra. Umbra também tem o mesmo significado aí de sombra. E o parcial é quando essa sombra acontece somente quando a metade, né, da Lua aí entra nessa parte de sombra. E aqui o eclipse
penumbrar ocorre quando a lua entra na região de penumbra, ou seja, não fica aquela sombra escura, né, toda preta, fica apenas um relance de sombra, apenas, né, uma penumbra, algo bem mais claro, não fica aquela sombra fechada, tá bom? Então isso acaba sendo pouco perceptível aí aos nossos olhos, essa é a diferença aí sobre eles. Por isso que esse último não é muito falado, às vezes acontece e a gente nem percebe, tá bom? Vamos aí à parte 3. Por que durante o eclipse lunar total a lua fica com aparência avermelhada? O que vai acontecer aí? Bem, as condições da Terra também favorecem, tá, gente? Então, por exemplo, poluição, modificação aí na atmosfera, algum tipo de massa de ar diferenciada, enfim, tudo isso influencia. Mas isso acontece, de fato, cientificamente, porque a Lua não reflete diretamente a luz do Sol, mas algumas cores que a atmosfera da Terra desvia para dentro da sombra. Então, nós já entendemos, né, que o Sol emite diversos tipos de cores. As 7 principais são as cores do arco-íris. Nesse caso aí, onde o eclipse está acontecendo, a cor que mais se destaca no momento do eclipse é o alaranjado e o avermelhado, tá? Por isso que são cores que a gente consegue identificar com maior precisão. Número 4. Os eclipses podem acontecer em fases de lua específicas. Explique por quê e quais são essas fases. Então, a gente tem uma fase, né, específica para isso, que é a fase de lua cheia para o eclipse lunar e a fase de lua nova para o eclipse solar. Essas duas fases aí se destacam, né? Tudo isso de acordo com o alinhamento entre os três corpos celestes, né? Tem toda uma previsão matemática para isso poder acontecer. 5. Porque o eclipse solar é visto por uma região menor do que o eclipse lunar. Então, a gente sabe que parte do dia, parte do movimento da Terra e também parte do dia não acontecem ao mesmo tempo, né, durante alguns períodos. Então, por exemplo, enquanto aqui no nosso país é dia, em outros países, né, que ficam do outro lado do planeta é noite. Então, por isso que o eclipse vai estar sendo visto no local que está de dia e não no local que está à noite. Então, tudo isso ocorre devido à movimentação do planeta, tá? Então, esse aí é o primeiro fator. Então, aqui vocês têm também no padrão de resposta, no eclipse solar, a lua que obstrui a passagem da luz vinda do Sol numa pequena área de superfície da Terra, ou seja, nessa pequena área tem que estar de dia para o eclipse ser visto. Enquanto o eclipse lunar, a Terra impede a luz de chegar à Lua, e isso pode ser visto praticamente em qualquer lugar da superfície da Terra, onde esteja noite. Tá? Então, a movimentação da Terra vai estar influenciando diretamente toda essa questão de percepção dos eclipses, tá? Fica bem claro isso para vocês. Vamos agora ao refletir. Cadê? Isso. Refletir tem questões onde nós temos que pensar um pouquinho para poder responder. Quando ocorre um eclipse solar, são indicadas algumas precauções de segurança, por exemplo, não olhar diretamente para o Sol. Tudo isso por quê, gente? Não só durante os eclipses, mas até durante o nosso dia a dia. Toda vez que a gente ficar durante um longo período de exposição ao Sol, não é legal a gente ficar olhando diretamente para ele. Tudo isso porque o Sol emite uma grande quantidade de radiação. E vocês lembram aí o nome dessa radiação, é o infravermelho, ultravioleta. Tudo isso agride muito os nossos olhos, né? Faz com que ao longo do tempo a gente desenvolva doenças relacionadas à visão, né? Catarata, algumas inflamações, então isso não é legal. Então pesquise de formas seguras de observar um eclipse, né? Tem sim algumas formas, está aqui no padrão de resposta. Então alguns óculos, e de preferência esses óculos têm que ser escuros, tá? Não pode ser aquele óculos claro. Para o lunar, como ele acontece à noite, é o que está pedindo aqui, ó, o lunar, certo? Como ele acontece à noite, não há intensidade do sol, então não prejudica aí a visão. Agora, para o solar, a gente tem que estar observando aí com óculos específico, tá? Ou até mesmo estar dentro de observatórios astronômicos para poder ver isso. Mas em casa, normalmente aí é só usar o óculos, até mesmo numa ida à praia, essas coisas. Então, é legal a gente estar protegendo aí os nossos olhos.
Aqui, no número 2, a gente tem uma opção, né, que nós vamos marcar. A superlua é um fenômeno que, quando acontece, pode fazer com que vejamos a lua até 30% maior do que a lua cheia em alguns momentos. Nós já tivemos aí alguns casos de superlua no ano passado, né? Então, para quem acompanha aí os noticiários e para quem viu, sabe que ela ficou muito bonita, né? Parece estar bem pertinho da gente. Então, dentre essas opções aqui, qual é a resposta mais correta de acordo com a ideia de superlua? Alternativa A. Como a órbita da Lua é elíptica em alguns momentos, a Lua está mais próxima ou mais distante da Terra. Quando a Lua cheia acontece no ponto mais próximo da Terra, que é o perigeu, a Lua pode ficar até 30% maior, né, do que nós acostumamos a ver. Então, esse ponto aí é chamado de superlua, o apogeu, né, o momento mais próximo aí da Lua da gente, ok? Da Lua e da gente, certo? Então, 3. Leia o texto abaixo atentamente, depois a gente vai reescrever aqui de forma correta. Os eclipses solares não são mais frequentes do que os lunares. Temos a sensação de que os eclipses lunares são mais raros porque são vistos apenas em pequenas regiões próximas à sombra da Terra projetada na superfície da Lua. Já o eclipse solar acontece menos vezes, mas pode ser visto de quase que metade do Brasil, né? Ou seja, muitos lugares do país conseguem perceber. O que está certo, o que está errado aí, vamos identificar. Então aqui, ó, os eclipses lunares não são mais frequentes do que os solares. Temos a sensação de que os eclipses solares são mais raros porque são vistos apenas em pequenas regiões próximas da sombra da Lua, projetada na superfície da Terra. Já o eclipse lunar acontece menos vezes, mas pode ser visto de quase metade do planeta, não do Brasil, certo? Então, reescrevendo isso aqui, a gente descobriu aí a frase certinha. E a parte do desafio, vocês vão fazer aí individualmente, pesquisando aí algumas ideias sobre esse assunto. Não precisa organizar, né, fazer todo ele, mas organizar ideias aí no caderno de vocês. Eu digo que não precisa fazer de forma prática, tá? Só organizar aí as ideias no caderno. Então aqui, pesquisa quando haverá eclipses visíveis na região de vocês. Então, vocês vão fazer essa pesquisa aí na internet. Escolha um recurso para lembrar da data. Então, vocês podem anotar aí no celular de vocês, né, na agenda, essa data, para vocês terem aí uma noção de que quando ela estiver chegando perto, se possível, as condições atmosféricas favorecerem, a gente consiga ter uma informação e saber como ele vai acontecer. Uma sugestão é utilizar o aplicativo da agenda no celular como lembrete. Então, depois vocês podem estar compartilhando aí entre a turma, podem estar me enviando também, né, o print do celular de vocês com a agenda, com as datas, lá pela plataforma. Isso vai ficar bem legal, porque eu vou conseguir perceber aí se vocês estão acompanhando, tá bom? Então, aqui tem uma sugestão de site, tá? Ó, nesse site vocês podem encontrar, tá bem aqui no final. Nesse site vocês podem colocar algumas informações, mas isso é bem fácil. Colocando lá no Google, próximos eclipses, tem um padrão, né, de pesquisa relacionado ao site da NASA, relacionado ao Google Earth também, é um aplicativo, um site que tem bastante informações aí sobre essas questões astronômicas. É bem legal, vocês vão se identificar bastante, né, para quem gosta dessas questões relacionadas ao universo. Então, finalizamos aqui a página 141 e toda essa parte aí de eclipses e também de fases da Lua. Nosso próximo assunto estará relacionado às estações do ano, que também leva em consideração aí o movimento da Terra. E é bem legal se estudar, tá bom, gente? Então, muito obrigada aí pela atenção de vocês. Continuem aí acompanhando as videoaulas e se dedicando nesse período que vai fazer toda a diferença. Lembrem que o conhecimento nunca é algo a ser perdido. Vocês vão sempre estar levando com vocês para onde vocês forem, né? Informação, conhecimento, tudo isso faz a diferença na nossa vida, ok? Então vamos aí até os nossos próximos vídeos. Tchau, tchau!